que o produtor, na sua visão aí, Peterson, deve fazer para reduzir o número de hipocalcemia na fazenda? Reduzir esse quadro, tanto sob o ponto de vista clínico, quanto subclínico, que às vezes o subclínico é mais grave porque a partir dele está desenrolando as demais doenças, né? Só fazendo um parêntese rápido, eu quando estava mais ligado ao campo, né? Estava mais na ponta aí, atendendo fazendas, né? No campo, o produtor me ligava, Ronaldo, eu tô com uma vaca aqui doente. Eu já falava, quanto tempo de parida que ela tem? Era a primeira pergunta que eu fazia pro cara. Né? E fatalmente, 10 ligações dessa do cara que tinha uma vaca doente, 9 era a vaca que tinha menos de 60 dias de parida, e de certa forma alguma coisa estava atrelada a essa discussão que nós estamos vivendo aqui. E aí, Peterson, o que o produtor pode fazer para reduzir a incidência da hipocalcemia na fazenda? Como conduzir isso? O trabalho preventivo, acho que nós temos que pensar o trabalho preventivo pesado, né? E às vezes complementar, né? Assim, porque a gente tem o feijão com arroz do que você precisa fazer para que isso não tenha problema. E às vezes eu vejo hoje muitas fazendas fazendo trabalhos complementares para que esse problema não aconteça. Como é que está a sua experiência em relação a isso? Casos de sucesso, onde vocês, às vezes, você puder até ilustrar para a gente, assim, a gente entrou com determinadas medidas numa fazenda e tivemos uma melhora muito significativa dos casos, né? Então, assim, trazer um pouco dessa bagagem sua de intervenção, né, nesse assunto. O que o produtor fazer? Sim. Bom, a hipocalcemia, como algumas outras doenças, ela é a famosa categoria de doença multifatorial. O que é isso, né? É uma doença que tem mais de um fator ou mais de uma causa para que ela possa acontecer ou mais de uma causa para eu evitar, né? Então não adianta eu pensar que eu vou mexer em um ponto dentro da fazenda e vai resolver o problema. Até porque, como a gente acabou de mostrar, são doenças muito correlatas. Então, o período de transição, de maneira geral, aumenta a dificuldade ou facilidade de acordo com como eu estou fazendo esse período de transição. Diretamente para a hipocalcemia, a gente tem que pensar basicamente no pilar de nutrição, tá? Toda a questão de dieta desse animal, como que é o plano de dieta do animal lá no pré-parto. Não adianta eu pensar que no dia do parto eu vou resolver, porque isso já é um processo que está formando em cadeia desde o pré-parto. Eu vou ter que pensar em conforto para esse animal que fica exposto ao sol na nuca o dia inteiro, somente ali no pré-parto, vai ter um desafio muito grande com isso. Essa parte de conforto é bom para toda a vaca de maneira geral. Para a vaca que está no final de gestação, isso se torna mais crítico ainda, né? E a questão de sanidade ali no ambiente também, mas esses dois primários são os principais. Em nutrição, se começar a falar com ela, a gente tem que cair na famosa dieta aniônica. Sem ela, não dá para pensar em trabalho de hipocalcemia de base. Ela é o feijão com arroz, como você falou. Precisa pensar em uma dieta aniônica, que é o quê? A dieta, você tem ali determinados nutrientes, alguns minerais que têm cargas, por exemplo, o cloro, o sódio, o potássio, todos eles têm cargas, ou positivo ou negativo. O sódio e o potássio, por exemplo, são positivos. O cloro e o enxofre, por exemplo, são negativos. Eu não vou entrar em detalhes disso, porque não é o caso aqui, mas significa o quê? Que um determinado alimento que eu dou para a vaca, ele pode estar muito positivo ou muito negativo. Isso vai fazer com que a vaca fique com o pH do corpo dela alcalino, pH elevado, ou pH ácido, que é o pH baixo, né? Quando a vaca está com pH alto, elevado, alcalino, você tem uma questão de comportamento de hormônio dentro da vaca que diminui o quanto ela tira cálcio dos ossos, porque a vaca vai tirar cálcio para que ela precisa de dois locais, da dieta e dos ossos, praticamente. Então, para ela conseguir tanto captar na dieta como dos ossos, ela precisa desse balanço do hormônio funcionando direitinho. E quanto mais alcalino, menos os hormônios são ativos. Quanto mais ácido, mais os hormônios são ativos. Então, você tem uma dinâmica de fazer essa dieta aniônica, deixar a dieta com pH negativo, e aí você estimula o corpo da vaca a pegar cálcio dos ossos e pegar cálcio da dieta. E aí você reduz a hipocalcemia lá na frente. Isso tem que ser preparado desde lá de trás, desde os primeiros 21 dias de preparo.
Show. Eu acho que o ponto esse ponto da nutrição, né, ele é o ponto, sem dúvida, mais contundente, o ponto de mais impacto, né, ou talvez até limitador. Em outras palavras, assim, se a vaca estiver com todo o conforto do mundo, sendo provocada com uma dieta errada, certamente ela vai ter problema. E às vezes, se ela não tiver acesso a um conforto tão grande, mas tiver com uma dieta que a atenda bem, né, que dê um bom direcionamento para o metabolismo dela, ela ainda assim, né, pode ter bons resultados. Ninguém aqui está dispensando o conforto animal, nós estamos colocando ele dentro da equação, né? Mas nós estamos tentando colocar uma sequência de prioridades, mostrar para o pessoal o impacto da nutrição, né? Mas eu concordo com a prioridade, se a gente for elencar, eu também colocaria dessa forma. Mas dependendo do cenário, ainda assim, a dieta vai sofrer. No início do ano, inclusive, desse ano, eu fiz um trabalho de acompanhamento na fazenda aqui em Minas. Não vou citar, obviamente, de onde né, para preservar a privacidade das pessoas. Mas uma fazenda que tinha o seguinte cenário. Retenção de placenta em 50% dos animais que pariam. Tá? E metrite, por consequência, também tinha bastante, a incidência, mais de 30%. Qual que era o cenário dessa fazenda? Uma fazenda que tem freestall, compost lá para suas 300 vacas, o galpão para suas 300 vacas em freestall, com dieta aniônica, mas ainda isso acontecia. E aí, a primeira coisa que eu observei curioso é que a vaca, no pré-parto, ela saía do freestall. Então, ela ficava ali no período seco ali dentro, vinha até os 21 dias ali dentro, pré-parto. Quando chegava nos 21, 15 dias antes do parto, não sei porquê, a fazenda jogava as vacas pro piquete. Mantinha a dieta aniônica, mas elas saíam do conforto. E aí, esse era o cenário, a fazenda tendo metade das vacas tendo retenção. As vacas comendo tifton ali no pré-parto e conforto térmico não existia. Então, a gente fez um trabalho de entrar com algumas correções em relação à nutrição, que melhoraram os índices, mas ainda não chegaram nos níveis. A gente saiu de 50% para 20%, 18% de incidência de retenção. Já é uma melhora gritante, mas ainda não é um nível bom. Peterson, você disse ainda não é o nível bom, você citou 18%, disse ainda não é o nível bom e nossa tecnologia da internet deu uma travadinha aqui. Eu queria que você fizesse o complemento, não é 18% a 20%, não é o nível bom, e aí você fez um complemento, uma finalização. Você poderia repetir, por favor? Estava falando que esse ainda não está no nível ótimo, você tem quase 20% dos animais ainda doentes, é um nível ruim, mas já foi um nível, já foi avançado. Mas para ele melhorar, para ele cair lá por 5%, 3%, 2% de incidência, aí vai ter que trabalhar todo o contexto, né? Vai precisar fazer várias ações. Com certeza, e assim, te agradeço de trazer essa experiência vivida, né? Mesmo sem citar o nome da propriedade, mas mostra, né, que a necessidade, o impacto do conforto animal no resultado, né? Muitas das vezes a gente despreza isso, eu fiz questão de destacar que nós não estamos desprezando isso, temos que colocar no jogo, mas os números que você nos traz aqui chamam muita atenção, porque são números muito contundentes, né? É aquilo que você falou, às vezes, mesmo sem uma pesquisa científica, determinados cases, né, de intervenção que você faz e muda significativamente o resultado, começa a trazer uma bagagem que nós chamamos caipiramente por aí de experiência, né? E às vezes mudando coisas pequenas, não é muitas coisas grandes, né? É atenção nos detalhes. Não, bom demais. Eu queria reforçar um tema para o pessoal aqui, tentando trazer de uma forma, falar com outras palavras, para a gente ter certeza que o podcast atingiu a audiência em relação à pauta, né? Nós falamos aqui sobre dieta aniônica, um termo que às vezes pode parecer uma assombração para os produtores aí, mas que na prática, pessoal,
como que nós vamos atingir isso, né? Você vai montar uma ração para a vaca ali no pré-parto, onde você vai fazer um suplemento mineral para essa vaca próprio para pré-parto. Quando você compra um mineral que é próprio para o pré-parto, esse mineral ele promove a sua ração, se torna uma dieta aniônica, né? E a função disso, basicamente, eu vou tentar falar com outras palavras que o Peterson já trouxe para a gente, que basicamente funciona da seguinte forma: o que nós queremos com a dieta aniônica é provocar na vaca uma deficiência de cálcio controlada, para que ela se prepare para essa deficiência e isso não seja abrupto, como a Brenda trouxe para a gente no começo, né? Então, o que eu estou fazendo com a vaca? Estou treinando ela para lidar com a deficiência de cálcio e para que isso não seja abrupto. Então, ela começa a receber essa dieta, que vai colocando mais carga negativa lá no sangue dela, como o Peterson trouxe para a gente, vai aumentando a quantidade de carga negativa. Para equilibrar o jogo, essa vaca vai precisar de mais cálcio, que é a carga positiva, que traz para ela carga positiva, né? E essa necessidade provocada pelo mineral carga negativa faz com que ela ative todos os mecanismos dela de busca de cálcio, que seria aumentar a absorção de cálcio lá no intestino. Ela vai começar a montar as estratégias dela de buscar cálcio no osso e ela começa a disponibilizar mais cálcio disponível ali no sangue. Ela vai direcionar mais cálcio para o sangue dela. Tendo mais cálcio no sangue, quando ela tiver o parto, ela está preparada para poder iniciar a lactação ali, e isso não vira um problema abrupto para a vaca. Então, por isso é fundamental. E para que ocorra essa transformação metabólica na vaca, quase toda transformação que a gente consegue, preparação que a gente vai conseguir em dieta em vaca de leite, para você preparar a rumen e preparar a vaca, normalmente a gente fala aí de 15 dias no mínimo de trabalho. E como nós não sabemos se o parto da vaca vai acontecer nos exatos 15 dias, a gente estende isso para 21 a 30 dias de exposição dessa vaca a esse tipo de dieta, para que a gente consiga fazer a adaptação que a gente está querendo nesse animal.